A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Estou aqui nesse segundo vídeo com o seguinte propósito: de te aperfeiçoar para toda boa obra, conforme nos ensina o apóstolo Paulo em Efésios, lá no capítulo 4, quando ele fala dos dons ministeriais que têm o seguinte propósito: o aperfeiçoamento dos santos para toda boa obra. Então, cumprindo esse propósito, estou aqui para te ajudar a aprimorar o dom que Deus já te deu de ministrar a palavra de Deus. Já vimos no primeiro vídeo como fazer uma interpretação bíblica, né? De uma forma que possamos alcançar o entendimento daquilo que realmente as Escrituras quer ensinar. E agora nós vamos aqui falar sobre a elaboração de um sermão bíblico, tá? Então, como você já está de posse da sua pequena apostila, nós vamos abrir na primeira página, só virar a capa da nossa apostila, e aí então vemos aqui a estrutura do sermão. E diz então a nossa apostila: no trabalho de elaboração de um sermão, o pregador deve buscar preencher os itens relacionados abaixo, não necessariamente na mesma ordem em que aparece aqui. Estes itens servem para guiar, para que o pregador não se esqueça de nenhum ponto importante, porém não é exaustivo, né? Ou seja, nós não vamos trabalhar aqui de uma forma profunda sobre como elaborar os sermões. Realmente vai ser algo bem resumido, de forma que te ajude a entender e a você então preparar o seu sermão, a sua mensagem, né, para a edificação do corpo de Cristo. Eu costumo fazer a seguinte ilustração. O sermão ou a pregação é como o arroz, né? Então, o sermão nada mais é que a exposição da palavra de Deus. Então, o sermão é a palavra de Deus explicada. Assim como o arroz. O arroz, quando ele está cru, ele é arroz. Então, depois que se prepara, se cozinha, ele continua sendo arroz, mas agora mais apetitoso, né? E a palavra de Deus, então, ela é alimento. E o sermão, então, é o preparo desse alimento para que possamos, então, ser alimentados, fortalecidos pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos elaborar, saber preparar bem este alimento para que seja saudável àqueles que nos ouvem, ok? Então, o primeiro ponto aqui é a escolha do sermão, ou a escolha do texto e, consequentemente, do assunto, o tema e o título do sermão. A definição do texto, do assunto ou do tema da mensagem é essencial para o bom andamento do sermão. O título tem valor no espaço ilustrativo e também para a boa organização do pregador, sem influência direta para o ouvinte, a não ser em caso onde o título servirá de atrativo, como detalhado a seguir. Então, nós vamos aqui fazer a seguinte entendimento: a diferença entre o tema e título. Quando a gente elabora o nosso sermão, então o sermão é como se fosse uma linha do trem. Nós vamos ser guiados pelo sermão, que vai nos conduzir ao resultado, que é a transmissão daquilo que o Espírito Santo quer falar com a igreja. Então, nós somos porta-voz do Espírito Santo. E o sermão vai nos ajudar a direcionar e traçar uma linha de raciocínio para que o ouvinte
compreenda o recado de Deus, ok? Para que não seja uma salada de fruta onde, ao final, ninguém entendeu nada e todos saiam sem saber o que foi dito. É importante que, ao final da mensagem, nossos ouvintes entendam o recado de Deus, saiba o que foi dito. E para isso, o sermão, a elaboração, o esboço do sermão nos ajuda a traçar uma linha de raciocínio para que, ao final, aqueles que nos ouvem possam, então, entender qual foi o recado transmitido, ok? Então, vamos lá. Qual é a diferença entre tema e título? Tema é a base mais ampla do texto, ou sobre a área que vai pregar. Ou seja, o tema, então, é algo abrangente, né? E o título é a particularidade do assunto que será tratado no sermão. Tá ok? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, tá? Um texto bíblico de Hebreus 11, versículo 6. Vocês conhecem o texto que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, esse tema já nos ajuda a traçar esse texto já nos ajuda a traçar o tema, fé. Então, o tema fé é um tema abrangente, é algo que envolve, e podemos aqui, em cima desse tema, extrair várias mensagens. Já o título é algo mais afunilado, é uma particularidade, é um assunto dentro de tema que nós vamos traçar e vamos falar para a transmissão do recado de Deus. Então, aqui, tema, fé, e o título, agradando o coração de Deus. E aí, então, a gente pode desenvolver uma mensagem, né, de forma que aquele que nos ouve entenda o que fazer para agradar o coração de Deus, pela fé. Tá ok? Segundo exemplo, texto bíblico, Efésios 2:8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, como tema, esse texto já nos sugere um tema que é a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Então, o texto já sugere o tema, graça, né? Ou a graça de Deus. E o título, que é algo mais sucinto, mais afunilado, direcionado para um ponto, os benefícios, e aqui um exemplo, os benefícios da graça de Deus. Então, o tema é algo mais genérico, mais amplo, mais abrangente, e o título é algo mais direcionado. Deu para captar aí a diferença entre um e o outro? Então, nosso texto começa, o nosso sermão começa com a escolha de um texto. E o texto já vai nos direcionar para o tema. E aí do tema, então, nós temos a opção de um título. Claro que, como servo de Deus e como pregador, porta-voz de Deus, a mensagem tem que ser a que Deus quer falar com a igreja. Então, é primordial que nós, então, venhamos buscar de Deus o que Deus quer transmitir para a sua igreja. Claro que tem as exceções, quando, então, somos convidados para pregar e nos apresentam uma passagem bíblica ou um tema. E aí, em cima dessas informações, nós vamos, então, elaborar o sermão. Claro que quando nos transmitem um tema ou uma passagem bíblica, subentende-se que aquelas informações que nos foi passado
já veio do coração de Deus. Então, nós vamos, então, traçar e volto assim, bater nessa tecla. Tudo tem que ser de acordo com a direção de Deus. Mesmo que a gente receba um tema, mesmo que a gente receba uma passagem bíblica para possamos pregar de acordo com aquelas informações, compete a nós dobrarmos o nosso joelho para pedir a direção do Espírito Santo naquilo que devemos dizer e naquilo que devemos falar. Tá? Parece algo, parece a mesma coisa, mas para mim, no meu coração, eu tenho como duas coisas diferentes. O que eu devo dizer envolve aí o tema, o título, então toda a elaboração do sermão. E o que eu devo falar é na hora, é as palavras que o Espírito Santo vai acrescentando de acordo com o esboço do sermão. E aí o Espírito Santo vai, então, conduzindo o pregador. Então, essa é a minha oração. Senhor, mostra-me o que eu devo dizer e mostra-me o que eu devo falar. Tá? E usando, então, desses princípios, graças a Deus, o nome do Senhor tem sido glorificado. Porque eu entendo que quem faz a obra é Ele. Nós somos apenas instrumento. Ok? Então vamos dar sequência aí. Nós vimos aqui a importância da escolha do texto, que vai nos direcionar à escolha do tema e do título. Tá bom? Então, a gente tem aqui, eu citei 2 exemplos. Na próxima página tem um terceiro exemplo. Ok? Então, vamos lá. Uma observação aqui na página 3. Uma observação. O pregador elabora um sermão sobre santificação. Por exemplo, aborda os benefícios de uma vida santa. Algum tempo depois, sente a necessidade de tratar do mesmo tema e ele terá então 2 sermões com o mesmo tema, feito pelo mesmo pregador, porém, os seus títulos, os seus nomes, os seus títulos serão diferentes e servirão para tratar do mesmo assunto com abordagens distintas. Deu para entender? Ou seja, vamos supor que nós estejamos em uma conferência e aí eu tenho que pregar um tema de manhã, de tarde, de noite, o mesmo tema. Então, eu vou ter um título de manhã, um título à tarde e um título à noite. 3 mensagens distintas, mas dentro de um mesmo tema. Deu para entender? Então, a diferença entre tema e título, tá? E aqui embaixo nós temos, então, alguns exemplos que vão nos orientar sobre isso. Uma observação que eu quero fazer a respeito sobre o tema, lá no finalzinho da página 3. O tema deve estar relacionado com o interesse do ouvinte, porém, sem perder a reverência necessária de uma mensagem bíblica. Tá? O tema dá direção ao sermão. Outro ponto, o tema é o leme do sermão, portanto, dá a unidade do mesmo. Ou seja, então, tudo que será falado tem que ser de acordo com o tema. Tá? Cada sermão só pode haver um tema, objetivos e dirigindo para um alvo. Tá? A Bíblia é a fonte principal de temas para o sermão, porém é possível definir o tema antes de definir o texto bíblico. Sim, é possível, tá? Vamos supor que você seja convidado para pregar em uma igreja e te dão um tema.
Em cima desse tema, você então vai buscar uma passagem bíblica que de acordo com o tema que te foi passado. E aí você então elabora o seu esboço para a transmissão do seu sermão, tá bom? Título: deve-se afunilar ao máximo a abrangência do tema. Então, é um foco, uma direção dentro de um leque de opções que o tema proporciona. O título vai apontar para uma direção. Tá? Por exemplo, quando o tema for arrependimento, que é muito abrangente, o título poderia ser benefícios do arrependimento, né? Então, é algo parecido aí. A escolha do texto bíblico. Tá? Então, vamos aqui deixar algumas observações que nos vai direcionar para a escolha do texto. Primeiro, expressam pensamentos completos. Então, o texto bíblico deve, então, apontar para algo que vai servir para que você possa elaborar o seu sermão. Sejam claros para você mesmo e para os ouvintes. Quando você vai elaborar o seu sermão baseado no texto bíblico, aquele texto primeiro tem que falar contigo, tem que falar no teu coração primeiro, para que você então, sendo ministrado pelo Espírito Santo, recebendo do Espírito Santo o que o texto transmite, você então elabora o seu sermão para transmitir para os seus ouvintes, né, aquilo que você primeiro foi ministrado, tá bom? Não sejam difíceis de interpretação. O texto não pode ser difícil de interpretação, senão você é o primeiro a se complicar, tá? Então, a gente precisa ser bem esclarecido. Outro, estejam dentro dos limites do conhecimento. Então, você não pode escolher um texto que vai trazer um assunto fora do seu alcance. Porque senão, na hora de transmitir, aí o negócio fica complicado. Então, o texto tem que estar de acordo com a sua capacidade, o seu conhecimento de interpretação, seu conhecimento bíblico, para então que você possa elaborar o seu sermão e transmitir o recado de Deus, claro, de acordo com aquilo que você alcança. Você só pode botar a mão onde você alcança. Não é assim? Outro ponto, o texto tem que justificar o tema dentro do sermão. Então, isso aí é um ponto, claro, porque tanto o texto, o sermão, tanto o texto escolhido como o tema e o título, um tem que estar amarrado ao outro. Tá? Você não pode escolher um texto que fale sobre fé e você então vai pregar sobre santidade, né, com um título falando sobre prosperidade. Então, fica difícil. Uma coisa tem que estar ligada à outra, tá bom? E o texto também tem que servir para despertar a atenção e a imaginação dos seus ouvintes. Então, algumas dicas que nos ajudam aí a fazer a escolha do texto dentro do tema que já foi sugerido para que a gente possa elaborar o esboço do nosso sermão. Vamos aqui analisar aqui algumas partes do sermão. Vimos sobre a escolha do texto, do tema e do título. Agora vamos entrar na estrutura do sermão. Então, a primeira parte, vamos dizer assim, a primeira parte, buscar palavra difícil não. Primeira parte do sermão, que é a introdução. Então, isso é muito importante, a gente fazer uma boa introdução, porque
com uma boa introdução, a gente aí já alcança 50% do resultado, tá? A introdução é a parte importante de um sermão, pois é o ponto de contato inicial do pregador com os ouvintes e os prepara para receber a mensagem. Uma boa introdução deve atrair a atenção dos ouvintes para o que vem a seguir. Ela relaciona o tema com a ocasião, com o texto e com os ouvintes. Tá? Normalmente, deve ser preparada por último, quando o pregador já sabe o que vai pregar. Cuidado para não contar o fim lá no começo. Então, tem que ter esse cuidado, né? Ou seja, a introdução deve atrair atenção, mas você tem que ter cuidado para você já, na introdução, já contar o final da pregação. Então, uma parte de cada vez, uma fase de cada vez. Então, tem que ser cuidado com essa elaboração da introdução, tá? Normalmente deve ser preparado por último, quando o pregador já sabe o que vai pregar. Cuidado para não contar o fim no começo e quebrar o interesse e a expectativa dos ouvintes. A introdução deve ser breve e apropriada, tá? Deve ser interessante. Às vezes, um acontecimento relevante ou uma história pode servir ou mesmo ajudar como introdução, tá? Alguns pregadores têm usado histórias cujo início é contado na introdução e o final na conclusão, com o objetivo de tornar o sermão mais próximo dos ouvintes e ao mesmo tempo dar a ele uma comprovação prática e testada dos seus argumentos, tá? Ela deverá propiciar uma transição natural, tá? Da proposição ao corpo do sermão. Então, na introdução, você elabora ali você tenta atrair a atenção dos ouvintes e para que haja uma expectativa daquilo que vai ser dito no corpo do sermão, tá? Outro ponto, frase de transição. Um outro ponto dentro do sermão, é uma outra parte do sermão, é a frase de transição, é aquela que integra os elementos anteriores com o propósito de entrar de modo natural no desenvolvimento do corpo da mensagem. Dando ainda sequência, no exemplo anterior, uma frase de transição poderia ser, vamos lá ver na próxima página, né? Aqui, usando aqui o exemplo, João 3,16, tema, amor, título, o amor que salva, e a frase de transição, de que forma Jesus pode salvar sua vida? Você tem o texto, João 3,16, você tem o tema, o amor de Deus, você tem o título, o amor que salva. Aí você elabora a sua introdução para criar uma expectativa e no decorrer, no finalzinho da introdução, você traz essa frase, tá? Que é chamada frase de transição, para você entrar para o corpo do sermão. Então, é essa frase que vai fazer a ponte, né? Do amor que salva e apontando, então, para o que seria as possibilidades de se alcançar esse amor, tá? Ou o que ele pode fazer, tanto de acordo com
né? Com o título, tá? Então, e aqui no exemplo, de que forma Jesus pode salvar a sua vida. Então, você vê que essa frase de transição, que ela pode ser inserida, e é bom que seja inserida no final da introdução, para fazer a ponte, tá? Ela está dentro do tema, de acordo com o título, amarrado ao texto. Tudo bem? Proposição. O que seria a proposição? A proposição, então, ela vem como resposta para a frase de transição. Porque você faz a pergunta e você então tem a resposta. E o corpo do sermão é a resposta para a pergunta, que é a frase de transição. Então vamos pegar aqui o exemplo, né? João 3,16 é o texto. Tema, o amor de Deus, ou o amor, mas título, o amor que salva. A frase de transição, de que forma Jesus pode salvar sua vida? Tá? Então, isso é a frase de transição. Qual a proposição? A proposição é a proposta do próprio sermão, tá? Então, exemplo aqui. Há pelo menos 3 razões pelo qual Jesus pode salvar a sua vida. Está entendendo aqui o caminhar, a linha de raciocínio sendo traçada? Então, nós temos aqui o texto, o tema, o título. Temos a introdução, que é para chamar a atenção. Você entra com a frase de transição e em seguida vem com a proposição, que é uma resposta à frase de transição, tá? E aí, com a frase de transição, você então tem logo a seguir, você já entra, porque tanto a frase de transição e a proposição abrem as portas para o corpo do sermão. Então, se você analisar aqui no exemplo, tá? A proposição tem um exemplo da proposição. Há pelo menos 3 razões. Então, primeira razão, porque ele é o único que não teve pecado. Segunda razão, porque ele é o único que pôde entregar-se pela humanidade. E a terceira razão, porque foi o único sacrifício perfeito. Então, nós temos aqui 3 pontos, e esses 3 pontos aqui são as divisões do corpo do sermão. E essas divisões é que vai, então, trazer como resposta para a frase de transição, de forma que o ouvinte entenda a proposta apresentada pelo sermão, que é o amor de Deus. Ok? Então vamos falar sobre a divisão do sermão. O corpo do sermão é o plano do desenvolvimento do sermão. E é a parte principal onde o pregador vai defender sua tese. Raramente o corpo esgota a discussão. Raramente o sermão esgota a discussão do determinado assunto. Por isso é necessário particularizar o assunto em um tema que possa ser bem discutido no sermão. Essa discussão feita através das divisões são um ponto onde o pregador usará a argumentação necessária para provar a tese do sermão. É a mensagem a ser pregada. Então, a mensagem propriamente dita é o corpo do sermão. E as divisões, portanto, devem buscar esgotar a proposição. Então, seja, pegando o exemplo lá de cima, tá? A frase de transição. De que forma Jesus pode salvar?
Então vem a proposição como resposta de 3 razões, de 3 formas. Então, o corpo do sermão vai mostrar 3 formas, 3 razões pela qual Jesus pode salvar, né? Então, cada divisão vai falar de uma forma, ou seja, as 3 juntas, que é o corpo do sermão, completa então a proposta. Pegou? Dúvidas? Se tiver dúvidas, é só assistir de novo e aí você vai ter uma explicação, ou então liga para mim. Pastor, não entendi isso aqui, me explica novamente. Só ligar, não fica acanhado, liga para mim, tá bom? Então vamos passar aqui vamos continuar, página 6. Devem ser bem dispostas em ordem progressiva. Estou falando, ainda estamos no corpo do sermão. Então, as divisões, tá, devem ser bem dispostas em ordem progressiva, em importância ou lógica. Ou seja, então a gente vai caminhando. Então, as 3 divisões. A primeira é que tem a menos importância, a segunda a mais importante, e a terceira ou a quarta a mais importante ainda. Então a gente vai fazer então um desenvolvimento, tá? Para que o ouvinte acompanhe e vá entendendo aos poucos o recado a ser transmitido. Tá bom? Importância quando caminha do argumento menos forte para o mais forte. E lógica quando um argumento depende do anterior. Captou? Devem ter origem no sermão. Então, essas divisões ela vai ser originada no próprio sermão, ou seja, de acordo com o que foi proposto pela frase de transição e a proposição. Então, essas divisões vai estar ali ligada uma à outra, tá? Cada divisão, cada argumento que vai ser elaborado em cada divisão, a gente tem que ter cuidado para que esse argumento não se torne um sermão à parte. Então, tudo tem que estar ligado um ao outro para criar uma linha de raciocínio, tá? Deve levar ao todo obedecendo à unidade geral do sermão, ou seja, então todas as divisões têm que estar alinhado com o tema e o título, tá? E o texto também, tá bom? Outro ponto aqui, deve ter uma transição natural, segura e lógica para o ponto seguinte. Então, estou falando sobre o primeiro ponto, sobre a primeira divisão, vamos tentar chamar de ponto, né? Essas divisões do sermão, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, então vamos chamar eles de ponto. Primeiro ponto, a transição do primeiro ponto para o segundo ponto tem que ser natural, tá? De forma que haja uma sequência na linha de raciocínio e de um ponto para outro, tá? Deve sempre ser justificada por um texto bíblico. Isso aí a gente vai ver. Principalmente isso aqui se aplica principalmente no sermão temático. Cada ponto, cada divisão é bom que tenha uma passagem bíblica que traga um respaldo. Claro, nós vamos estudar também sobre o sermão textual e o expositivo. Também as divisões vai estar ligado ao texto, né, sugerido pelo o texto escolhido para o sermão, tá? E aí a gente vai ver depois. É válido usar em cada ponto ou divisão uma ilustração a fim de clarear o argumento e fixar a ideia. Então, você pode, não é assim obrigatório, tá, usar uma ilustração para fixar na mente dos ouvintes aquele argumento para defender ou transmitir a ideia daquele
daquele ponto, daquela divisão, tá? A questão de ilustração, você pode usar a ilustração tanto na introdução, como nas divisões, como também na conclusão, no apelo, você pode usar ilustrações. Não é regra, não é obrigação, mas é algo que ajuda, tá? Usar as ilustrações também, que são histórias, mas que ajuda a fixar a mensagem daquilo que está sendo transmitido. Mas a ilustração não pode ser algo que não tenha nada a ver com o que está sendo ensinado, transmitido. A ilustração tem que caminhar paralelo com o tema, tá bom? Primeira observação: não é conveniente que um sermão tenha muitas divisões. É ideal que haja 2 ou 3, para que o ouvinte possa acompanhar e guardar as informações. Um bom recurso para parecer necessário muitos pontos é acomodá-los em grupos que englobam o pensamento. Então, vamos dizer assim, vai falar sobre alguns pontos, você pode aí subdividir isso, tá? Mas é meio complicado. Então, eu aconselho, tá, que use no máximo 2 ou 3, quando muito, vai dependendo do texto também, do tema, em 4 divisões ali, o corpo do sermão, tá? Para que também a mensagem não fique muito longa. O ideal da mensagem é de 45 minutos a 1h10. Então, é o tempo aí sugerido, ok? Segunda observação: não pode ser considerado divisões o simples comentário progressivo de cada verso do texto. Então, você tem ali o texto e aí você pode fazer um comentário, mas não pode ser considerado como uma divisão, a não ser que o sermão seja expositivo. Então aí tem que ter essa ressalva. Quando é expositivo, então a gente vai ver depois, aí muda um pouco essa questão. Vamos aqui, eu trouxe aqui o mesmo exemplo que nós usamos, de João 3,16, e aí trouxe aqui os mesmos exemplos, tá? E para mostrar aqui, ilustrar as 3 divisões do sermão, né? Que as razões pelo qual Jesus pode salvar, tá? Então, você vê aqui, fica mais fácil de elaborar, de entender, para te ajudar. A aplicação do sermão, tá? Não é opcional. O sermão tem que ter uma aplicação em nossas vidas, tá? O sermão deve ser algo pessoal e não geral, a ponto do ouvinte perceber que a mensagem é diretamente para ele. A aplicação tem lugar em qualquer parte do sermão, onde se encaixe. Pode vir na introdução, no corpo do sermão ou no apelo. Ela tem que descer até o ponto em que, a partir dele, o ouvinte terá condições de deduzir com facilidade a aplicação na sua própria condição, ou seja, na sua vida. É o momento em que o pregador oferece o meio onde o argumento poderá ser cumprido. Muitos bons sermões, em seu conteúdo, pecam pelas generalidades. Aquilo que pode ser óbvio ao pregador, né, por ele estar familiarizado com a mensagem, pode não ser para o ouvinte. Então, como eu estou aqui estudando o texto bíblico, elaborando o sermão, então aquilo já está sendo ministrado no meu coração. Então, para mim, vai ser algo óbvio. Mas, talvez para aquele que me ouça, se eu não elaborar uma linha de raciocínio para ele compreender, pode ser que ele não entenda o recado.
Mesmo que aos meus olhos pareça ser bem claro, mas por isso o cuidado de se elaborar o esboço do sermão para que consiga-se a transmissão do recado, de forma que aquele que nos ouve entenda o que Deus está falando com ele. Então, a questão da aplicação é para que o ouvinte entenda, Deus está falando comigo, eu entendi o que Deus está querendo de mim. Então, a gente tem que ter essa atenção, né? Então, vamos aqui, né? Conclusão do sermão, vira a página. Conclusão do sermão, tá? A conclusão do sermão é o ponto culminante do sermão e deve seguir para dar final adequado a ele. É o momento em que se deve fazer a aplicação final. Então, aqui a gente viu que a aplicação do sermão, um bom momento é na conclusão, onde você está fechando o sermão, tá? Ou recapitular de forma direta as aplicações feitas nas divisões. Então, uma das formas de se elaborar a conclusão, depois que a gente defendeu a argumentação de cada divisão, no final, faz uma recapitulação bem sucinta, bem rápida de cada argumento, de cada divisão. Mas isso tem que ser bem trabalhado para que seja rápido, para ajudar a fixar na mente do ouvinte e ele então entendeu o propósito e a aplicação do sermão, tá? Então isso tem que ser bem trabalhado para não ser repetitivo, tá? Não repetir tudo, tem que ser algo sucinto, resumido, tá? Deve ser bem preparada e não deixar para o improviso, porém dando espaço para a ação do Espírito Santo em cada situação. Isso é primordial. O Espírito Santo que conduz, é ele que vai fazendo. Claro que tem a nossa participação na mensagem, mas o comando é dele, ok? A conclusão ela deve nascer naturalmente após a discussão do assunto, tá? Então, esse nascer naturalmente, ou seja, ela deve fluir, não no improviso, algo que já vem trabalhado no esboço, mas fluindo naturalmente, tá? Deve falar ao ouvinte de um modo direto, claro e pessoal. Deve apelar à razão e ao sentimento, sem ser mero sentimentalismo, tá? Deve trazer uma dose de recapitulação sem ser repetitivo, foi o que eu falei aqui antes. Não deve trazer novos elementos, e sim trabalhar resumidamente o que já foi dito. Então, não posso agora, no final, falar coisas novas e criar um novo tópico. Não, tem que ser algo, como disse, bem trabalhado, tá? E resumido. O tamanho depende da ocasião. O tamanho do sermão, né? Um sermão longo deve ter conclusão curta. Então, vamos encaixar isso aqui melhor. Se as minhas divisões são curtas, eu falei só 2 divisões. Então eu posso administrar o restante do meu tempo na conclusão. Mas se eu usei 4 divisões e defendi os argumentos de cada divisão, então para o sermão não ficar muito longo, minha conclusão tem que ser mais curta. Entendeu aí o arranjo das coisas? Tá. Próximo, deve ser positiva o argumento
Os argumentos negativos devem ser tratados na discussão do sermão e não na conclusão. Deve estar diretamente relacionado com a proposição, que a gente falou lá antes. O pregador precisa dar especial atenção a isso. Após elaborar a conclusão, deverá verificar se ela está coerente com a proposição. Então, ou seja, com todo o tema, com todo o sermão. Tá? Aqui, observação: o pregador deve ter muito cuidado para não fazer do sermão apenas a elucidação de uma passagem bíblica ou fonte de doutrina. O sermão se caracteriza por ser um arranjo apropriado de ensino e aplicação de lições práticas para a vida de hoje. Então, a gente tem ali, qual a proposta do sermão? É trazer a mensagem bíblica para os nossos dias. É a aplicação da mensagem bíblica para a nossa realidade, para a nossa vida, para que seja aplicado no nosso dia a dia e a nossa vida ser moldada pela palavra de Deus. Então essa é a finalidade do sermão, é a aplicação da palavra de Deus na nossa vida. Então a gente tem que ter cuidado para que ao final os ouvintes entendam o recado de Deus. E finalizando, o apelo. Após ter escolhido o texto, o tema, o título, apresentado a proposição bíblica, defendido as divisões do sermão, chegou a hora de convidar o seu ouvinte a tomar uma posição diante da exposição bíblica, diante de tudo aquilo que foi exposto, tá? Então, essa tomada de posição é o motivo pelo qual Deus reuniu o seu povo e falou através do pregador. Portanto, o apelo é de muita importância, pois oferece a oportunidade de uma decisão por parte do ouvinte em favor da vontade de Deus para a sua vida. Ok? Entende aí a importância do apelo? Através de frases feitas, tá? Ou apelativos, por isso apelo, né? E aí que tem um exemplo, você pode, vou ler novamente aqui. Apelos através de frases feitas ou apelativos, você pode morrer esta noite, ou algo parecido, não cabem, tá? Pois soam como coação. Então tem que ter cuidado com essas frases, né, que venha praticamente quase que impor. Não, o apelo é um convite, não uma imposição, tá bom? Então, algumas observações com relação ao apelo. A respeito do apelo, tá? Deve ser extremamente claro e preciso, para que os ouvintes saibam exatamente os limites da decisão a tomar. Então, isso aqui é importante, tá? Não vou ler todo o conteúdo, não. Vou ser bem sucinto aqui, tá? O apelo, apresente apelos motivadores e positivos sem serem realizados, né? O objetivo do sermão portanto, do apelo é sempre restaurar, levantar e fortalecer. Então, nunca, vamos assim, impor, nem trazer uma pressão negativa. Então, isso aí tem que ser cuidado com isso. Não permita a confusão entre apelo para a salvação e para algumas mudanças no salvo. Então, você está pregando para a igreja que só tem crente, não vai fazer apelo de conversão de vida, né? Então, você tem que saber com quem você está falando, para quem você está falando, para direcionar o apelo correto. Claro que, se é uma mensagem que é só para crente, desde a escolha do texto, do tema, do
título e todo o desenvolvimento, todas as partes do sermão tem que ser direcionada de acordo com o público que nos ouve. Se é só para crente, então eu não posso até pregar uma palavra de cunho evangelístico, mas com o intuito de trazer o salvo ao centro da vontade de Deus, tá? E o apelo não é de salvação, aceita Jesus. Para crente, não cabe, tá ok? Então, aqui tem essas partes aí do sermão. Eu vou concluir agora, eu vou terminar agora. No próximo estudo, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os tipos, as classes de sermões, tá? Hoje nesse vídeo a gente viu a estrutura, como é elaborado o esboço do sermão e como, então, entregar esse sermão de acordo com o que nós fizemos no nosso esboço, tá bom? Então a gente viu que é importante nós escolhermos o texto e aí, de acordo com o texto, o tema, de acordo com o tema, o título, tá? Fazer uma boa introdução, ter uma frase de transição para fazer essa transição, essa ponte com o corpo do sermão, né? E a proposição. A frase de transição vai ser como uma pergunta, geralmente podemos usar como uma pergunta, e a proposição como a resposta, e a divisão do sermão como, assim, as 3 diferentes respostas para a mesma pergunta. Então, depois a gente elabora a nossa conclusão, e dentro da conclusão, finalizando a conclusão, temos o apelo para, então, fechar o sermão, de forma que o ouvinte entenda o recado de Deus. Tá bom? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os tipos de sermão, e são 3. Tá? Os mais comuns, os mais usados, são os 3 tipos de sermão, que é o textual, o temático e o expositivo. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre esses 3 tipos de sermão e a aplicação de cada um deles. Tá bom? Fica com Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.